Isso tem a ver com a justiça do trabalho, tá? Porque é através do emprego. Mais uma vez, é o emprego, é a empregabilidade, é a capacitação. E eu estou muito animado porque a gente está entrando nesse assunto Que também. bom que a gente compreender essa amplitude do Ministério do Trabalho, Da Justiça do da Trabalho. Justiça do Trabalho, né? E dos sindicatos, que E dos sindicatos, né? Que, aliás, o novo fica convidado a ser um voluntário nessa questão aí das pessoas em situação de rua. Obrigado, doutor Parente. A gente está chegando no final do nosso programa. Temos aqui um debate que a gente vai aprofundar. Doutor Parente está abrindo um leque de oportunidades de parceria e dando a visão do que é realmente a questão do Tribunal Regional do Trabalho, o papel, né? E ele está aqui como ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho e está nos dando essa visão que, para mim, está ampliando, né, um trabalho importante, né, do tribunal na questão do trabalho, da economia do nosso estado, do nosso país, né? Então, para mim, sabe, foi um prazer enorme estar aqui discutindo. São assuntos, né, que você vê, como eu disse lá no começo, mexe com as coisas mais atuais, que é a economia, que é a política, é o meio ambiente, é o trabalho decente, né, é a questão dos sindicatos. A gente não só tratou de sindicato, né? Para você ver que sindicato também se insere na problemática. Então foi um prazer estar aqui discutindo. Eu acho que merece mais debates essa questão, mais aprofundamentos. E eu me ressentia desse convite dos sindicatos, sabe? Assim, poxa, os sindicatos aí não vão tomar uma atitude de discutir os seus problemas, né, o seu dia a dia. E o Mova-se, para minha alegria, tomou. E desde a primeira hora eu aceitei o convite e vim aqui com satisfação. Já fica estreitar esses laços aí, não só para os servidores públicos, mas para a sociedade, porque eu estou vendo agora uma visão um pouco mais ampla do papel do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho. Então, fica aqui o nosso agradecimento e, em nome do Mova-se, quero convidar você, dia 27, para o nosso bilhões de dinheiro sendo distribuído do povo, sem uma prestação de conta, né? Mas diante dessa complexidade, doutor Parente, como é que o senhor vê a organização do movimento sindical? Qual é a falha que o senhor vê que pode nos ajudar a melhorar esse trabalho para a população? Eu tenho feito um trabalho de formação no Mova-se no intuito de que o sindicato não deve olhar só para o seu umbigo, só para a questão salarial, mas ver as condições de trabalho e, além disso, o nosso programa é um trabalho desse. A gente discute a questão do meio ambiente, a gente discute a questão da mulher, do negro, a gente discute as condições do trabalho infantil e agora o doutor Parente está sugerindo, e a gente vai discutir, essa questão da parceria do Mova-se com o Ministério Público, que inclusive tem um canal lá muito importante, que é um Minuto do Trabalho e outras coisas. Então a gente vai discutir. Tribunal do Trabalho, você falou. Com o Tribunal do Trabalho. Grande parceiro do Ministério Público. Pronto, pois fale aí um pouquinho sobre isso aí, por favor. Olha, mas antes a sua fala é importante, né? Pelas mudanças que se abateram sobre os sindicatos. E não só no Brasil, foi no mundo inteiro. Né? E no Brasil não fugiu a regra. Os sindicatos, né, devido a uma reestruturação produtiva, começou no Japão, chamado toyotismo, né, que uma forma de trabalhar muito diferente do que era até então, e de lá para cá as empresas que eram verticalizadas se horizontalizaram. Aí vieram as terceirizações, certo? E isso reflete, como eu disse, diretamente, quando se mexe na questão da economia, se mexe no direito de trabalho, no sindicato. E os sindicatos, ainda eu vejo assim, ainda procurando se achar, porque as categorias fugiram dele, né? Não por culpa dele, mas por a reestruturação produtiva. Além do que, veio, vamos dizer, muitas leis antissindicais, né? No sentido de acabar com o financiamento sindical. Vai lá que não tivesse o imposto sindical obrigatório, mas houve um momento que o Supremo decidiu que até a taxa de negociação era proibida, só que o ministro Gilmar Mendes, depois acompanhado pelos seus pares, disse que não.
a taxa assistencial ainda tem validade, porque é a maneira de o sindicato sobreviver. E é uma decisão muito recente, que isso, acho, vai impactar, talvez transforme em fusões sindicatos, né? Porque se fragmentou demais os sindicatos naquela ideia de cada um pegar um pouco da contribuição sindical obrigatória. Eu acho que a classe trabalhadora vai ter que repensar, né? Até para a sobrevivência dele próprio, né? A sua maneira de atuação. Eu me lembro muito bem que tinha também, né, a homologação sindical, com o sindicato homologando aqueles cálculos. Hoje não tem mais, o trabalhador também não tem mais essa assistência sindical. Isso tem a ver com a justiça do trabalho, tá? Porque é através do emprego. Mais uma vez, é o emprego, é a empregabilidade, é a capacitação. E eu estou muito animado porque a gente está entrando nesse assunto que também. Bom que a gente compreender essa amplitude do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, né? E dos sindicatos, que os sindicatos, não pode ficar só que, aliás, o Mova fica convidado a ser um voluntário nessa questão aí das pessoas em situação de rua. Obrigado, doutor Parente. A gente está chegando no final do nosso programa. Temos aqui um debate que a gente vai aprofundar. Doutor Parente está abrindo um leque de oportunidades de parceria e dando a visão do que é realmente a questão do Tribunal Regional do Trabalho, o papel, né? E ele está aqui como ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho e está nos dando essa visão que, para mim, está ampliando, né, o trabalho importante, né, do tribunal na questão do trabalho, da economia do nosso estado, do nosso país, né? Para mim, sabe, foi um prazer enorme estar aqui discutindo. São assuntos, né, que você vê, como eu disse lá no começo, mexe com as coisas mais atuais, que é a economia, que é a política, é o meio ambiente, é o trabalho decente, né, é a questão dos sindicatos. A gente não só tratou de sindicato, né? Para você ver que sindicato também se insere na problemática. Então foi um prazer estar aqui discutindo. Eu acho que merece mais debates essa questão, mais aprofundamentos. E eu me ressentia desse convite dos sindicatos, sabe? Assim, poxa, os sindicatos aí não vão tomar uma atitude de discutir os seus problemas, né, o seu dia a dia. E o Mova-se, para minha alegria, tomou. E desde a primeira hora eu aceitei o convite e vim aqui com satisfação. Já fica estreitar esses laços aí, não só para os servidores públicos, mas para a sociedade, porque eu estou vendo agora uma visão um pouco mais ampla do papel do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho. Então, fica aqui o nosso agradecimento e, em nome do Mova-se, quero convidar você, dia 27, para o nosso desafios dos direitos dos trabalhadores, né? Aí o doutor Parente, que é ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho, vai nos ajudar nessa conversa a esclarecer alguns pontos. Doutor Parente, o que o senhor poderia, para a gente começar essa conversa, um ponto que o senhor acharia importante tocar aqui para esclarecer o pessoal sobre esse assunto? No que se refere à sua última fala aí, quando diz da importância dos sindicatos, até para evitar uma concentração muito grande de renda, porque o sindicato tem esse papel, ele contribui para democratizar a renda, o poder, e não é à toa, e principalmente também contribuindo para o valor democracia. Não existe, eu sou convencido de que não existe democracia sem sindicatos fortes. Vamos dizer, o déficit de democracia que está acontecendo atualmente é pela ausência de um sindicato mais protagonista, mais ativo, né, que faz com que renda seja distribuída e que exista uma discussão sobre as grandes decisões. Os sindicatos estão sendo pouco prestigiados. Então, acho que o sindicato, além desses valores, dessas características, ele foi, eu digo isso com muita frequência, responsável pela criação do direito do trabalho. Porque o capitalismo precisava do direito do trabalho, o sindicato foi através de suas lutas que fez com que
surgisse o direito de trabalho, que é exatamente para a proteção do trabalho, né? Porque o capital já é, por si mesmo, já ele é forte, ele já é coletivo, ele não é, individual. Os trabalhadores precisavam de uma organização coletiva. E quem é que faz isso? Para se contrapor, porque sozinho não se consegue muita coisa. É através da união, né? Tanto é que em inglês o nome do sindicato é união, né? Então, o sindicato é responsável pela criação do direito de trabalho. Eu digo muito isso. E também por uma estrutura poderosa, muito cara, que somos nós da Justiça do Trabalho. É a única justiça que tem 24 tribunais, praticamente em todos os estados. Então, a gente precisa justificar a existência na aplicação do direito de trabalho. Embora a gente sabe, né, que existe um movimento dentro do Poder Judiciário para enfraquecimento da Justiça do Trabalho, e até falo, às vezes, em extinção. Exatamente, eu já ouvi isso aí. Extinção da Justiça do Trabalho, como se a Justiça do Trabalho fosse assim um obstáculo, um peso muito grande na estrutura social. Mas não, ele se justifica. Se você olhar para qualquer setor da sociedade, você vai ver problemas de trabalho inseguro, pessoas sofrendo muitos acidentes, vai ver trabalho infantil, exatamente, com muita recorrência, você vai ver a questão dos trabalhadores domésticos informalizados, que é a categoria mais informal que tem, porque é no âmbito do lar, e aí não tem fiscalização, você não pode penetrar para fazer ali a observação sobre o cumprimento da lei, e outras questões, né, que dizem respeito diretamente a toda a população. E nesses assuntos é que se justifica existir a Justiça do Trabalho, e esses temas são pautados, nada menos por uma Organização Internacional do Trabalho, pregando o trabalho decente, pregando a negociação coletiva. Outro aspecto que vem, né, no sentido da democratização, as negociações coletivas para compartilhar a renda. Né? E o sindicato é esse protagonista, não tem outro. Então, eu acho que por todos os lados que você olhar, o sindicato, ele, por mais combatido que ele é, e a gente sabe por quê, porque ele é forte, a ideia do sindicato é forte, por isso que ele é combatido, é igual ao direito do trabalho, é o direito mais combatido. Não é o direito penal, não é o direito civil, não é o direito administrativo, é o direito do trabalho. Porque ele tem interseção com duas pautas, com dois temas, economia e política. Mexeu na economia, mexe no direito do trabalho. Mexeu no direito do trabalho, mexe na economia. Política, está sempre em evidência. Estão sempre propondo reformas trabalhistas. Infelizmente, para precarizar. Isso, para mim, é motivo de, vamos dizer assim, de eu imaginar que o direito do trabalho é tão importante que ele nunca sai da pauta. Essa tentativa é porque no jogo, né, é um jogo que estão se dividindo, jogo de interesse. É medição de força. Então, o sindicato, é isso que eu digo, quando ele está enfraquecido, a democracia se enfraquece, a distribuição de renda se enfraquece, o direito do trabalho se enfraquece, a justiça do trabalho fica irrelevante, certo? Então, digo, tem esse movimento. A semana passada, o ministro Flávio Dino encerrou um congresso internacional sobre trabalho decente aqui, e ele disse isso, né, que lá no Supremo, a onda de precarização, de retirada de direitos, do direito liberal, né, está havendo uma discussão maior, o que nos deixou muito contentes, porque a questão da existência do trabalho subordinado não pode ser desconsiderado, porque estão querendo tratar tudo no plano do contrato civil, como era em 1800. A gente está de volta para o passado. É um perigo, né? A gente está assistindo aí o testemunho do doutor Parente aí, que está na ouvidoria do Ministério do Trabalho, que é constante essa discussão, esse debate sobre a questão das condições de trabalho, o salário e a força. Porque quem ganha dinheiro quer ganhar cada vez mais e pagar cada vez menos. E o trabalhador que não tenha os meios de produção, ele só a única coisa que ele tem é vender o seu trabalho. E ele vai querer vender pelo melhor preço.
né? Mas não é fácil essa luta, essa força, e para isso a importância do sindicato. Isso tem a ver com a justiça do trabalho, tá? Porque é através do emprego. Mais uma vez, é o emprego, é a empregabilidade, é a capacitação. E eu estou muito animado porque a gente está entrando nesse assunto Que também. bom que a gente compreender essa amplitude do Ministério do Trabalho, Da Justiça do Trabalho, né? E dos sindicatos, que E dos sindicatos, ficar né? Que, aliás, o novo fica convidado a ser um voluntário nessa questão aí das pessoas em situação de rua. Obrigado, doutor Parente. A gente está chegando no final do nosso programa. Temos aqui um debate que a gente vai aprofundar. Doutor Parente está abrindo um leque de oportunidades de parceria e dando a visão do que é realmente a questão do Tribunal Regional do Trabalho, o papel, né? E ele está aqui como ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho e está nos dando essa visão que, para mim, está ampliando, né, um trabalho importante, né, do tribunal na questão do trabalho, da economia do nosso estado, do nosso país, né? Para mim, sabe, foi um prazer enorme estar aqui discutindo. São assuntos, né, que você vê, como eu disse lá no começo, mexe com as coisas mais atuais, que é a economia, que é a política, é o meio ambiente, é o trabalho decente, né, é a questão dos sindicatos. A gente não só tratou de sindicato, né? Para você ver que sindicato também se insere na problemática. Então foi um prazer estar aqui discutindo. Eu acho que merece mais debates essa questão, mais aprofundamentos. E eu me ressentia desse convite dos sindicatos, sabe? Assim, poxa, os sindicatos aí não vão tomar uma atitude de discutir os seus problemas, né, o seu dia a dia. E o Mova-se, para minha alegria, tomou. E desde a primeira hora eu aceitei o convite e vim aqui com satisfação. Já fica estreitar esses laços aí, não só para os servidores públicos, mas para a sociedade, porque eu estou vendo agora uma visão um pouco mais ampla do papel do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho. Então, fica aqui o nosso agradecimento e, em nome do Mova-se, quero convidar você, dia 27, para o nosso bilhões de dinheiro sendo distribuído do povo, sem uma prestação de conta, né? Mas diante dessa complexidade, doutor Parente, como é que o senhor vê a organização do movimento sindical? Qual é a falha que o senhor vê que pode nos ajudar a melhorar esse trabalho para a população? Eu tenho feito um trabalho de formação no Mova-se no intuito de que o sindicato não deve olhar só para o seu umbigo, só para a questão salarial, mas ver as condições de trabalho e, além disso, o nosso programa é um trabalho desse. A gente discute a questão do meio ambiente, a gente discute a questão da mulher, do negro, a gente discute as condições do trabalho infantil e agora o doutor Parente está sugerindo e a gente vai discutir essa questão da parceria do Mova-se com o Ministério Público, que inclusive tem um canal lá muito importante, que é um Minuto do Trabalho e outras coisas. Então a gente vai discutir. Tribunal do Trabalho, você falou. Com o Tribunal do Trabalho. Grande parceiro do Ministério. Pronto, pois falem um pouquinho sobre isso aí, por favor. Olha, mas antes a sua fala é importante, né? Pelas mudanças que se abateram sobre os sindicatos. E não só no Brasil, foi no mundo inteiro. Né? E no Brasil não fugiu a regra. Os sindicatos, né, devido a uma reestruturação produtiva, começou no Japão, chamado toyotismo, né, que uma forma de trabalhar muito diferente do que era até então, e de lá para cá as empresas que eram verticalizadas se horizontalizaram. Aí vieram as terceirizações, certo? E isso reflete, como eu disse, diretamente, quando se mexe na questão da economia, se mexe no direito do trabalho, no sindicato. E os sindicatos, ainda eu vejo assim, ainda procurando se achar, porque as categorias fugiram dele, né? Não por culpa dele, mas por a reestruturação produtiva. Além do que, veio, vamos dizer, muitas leis antissindicais, né? No sentido de acabar com o financiamento sindical. Vá lá que não tivesse o imposto sindical obrigatório, mas houve um momento que o Supremo decidiu que até a taxa de negociação ela
era proibida, só que o ministro Gilmar Mendes, depois acompanhado pelos seus pares, disse que não. A taxa assistencial ainda tem validade porque é a maneira de o sindicato sobreviver. E é uma decisão muito recente, que isso, acho, vai impactar, talvez transforme em fusões sindicatos, né? Porque se fragmentou demais os sindicatos naquela ideia de cada um pegar um pouco da contribuição sindical obrigatória. Eu acho que a classe trabalhadora vai ter que repensar, né, até para a sobrevivência dele próprio, né, a sua maneira de atuação. Eu me lembro muito bem que tinha também, né, a homologação sindical, o sindicato homologando aqueles cálculos. Hoje não tem mais, o trabalhador também não tem mais essa assistência sindical. Isso tem a ver com a justiça do trabalho, tá? Porque é através do emprego. Mais uma vez, é o emprego, é a empregabilidade, é a capacitação. E eu estou muito animado porque a gente está entrando nesse assunto também. Bom que a gente compreender essa amplitude do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, né? E dos sindicatos. Que e dos sindicatos, ficar só que, aliás, o novo fica convidado a ser um voluntário nessa questão aí das pessoas em situação de rua. Obrigado, doutor Parente. A gente está chegando no final do nosso programa. Temos aqui um debate que a gente vai aprofundar. Doutor Parente está abrindo um leque de oportunidades de parceria e dando a visão do que é realmente a questão do Tribunal Regional do Trabalho, o papel, né? E ele está aqui como ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho e está nos dando essa visão que, para mim, está ampliando, né, o trabalho importante, né, do tribunal na questão do trabalho, da economia do nosso estado, do nosso país, né? Para mim, sabe, foi um prazer enorme estar aqui discutindo. São assuntos, né, que você vê, como eu disse lá no começo, mexe com as coisas mais atuais, que é a economia, que é a política, é o meio ambiente, é o trabalho decente, né, é a questão dos sindicatos. A gente não só tratou de sindicato, né? Para você ver que sindicato também se insere na problemática. Então foi um prazer estar aqui discutindo. Eu acho que merece mais debates essa questão, mais aprofundamentos. E eu me ressentia desse convite dos sindicatos, sabe? Assim, poxa, os sindicatos aí não vão tomar uma atitude de discutir os seus problemas, né, o seu dia a dia. E o Mova-se, para minha alegria, tomou. E desde a primeira hora eu aceitei o convite e vim aqui com satisfação. Já fica estreitar esses laços aí, não só para os servidores públicos, mas para a sociedade, porque eu estou vendo agora uma visão um pouco mais ampla do papel do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho. Então, fica aqui o nosso agradecimento e, em nome do Mova-se, quero convidar você dia 27 para o nosso